isso. De um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves e quem tu és. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Vamos continuar orando, amém? Sou um povo da oração. E nós vamos orar ainda pela vida desses encontristas, mas agora o propósito da oração é um outro. Nós vamos declarar, porque vai haver também um apelo lá sobre o batismo nas águas, né? Então a gente não divulgou ainda a data, porque nós estamos vendo, como eu esqueci, até com a própria prefeitura, né, para ver se a gente consegue a liberação para voltarmos a fazer o batismo nas águas lá na praia de Boa Viagem. Mas haverá esse apelo lá, nesse momento, e nós vamos orar para que o Espírito Santo possa convencer cada um deles, amém? Então o batismo nas águas é um dos sacramentos da fé cristã, é onde que eles estarão declarando. Já vai fazer uma declaração que ela é tripla, né? É uma declaração para os céus, que é para o Senhor, é uma declaração diante dos homens e também uma declaração no mundo espiritual diante do diabo. Então quando a pessoa está lá descendo as águas, não é para só levar um banhinho de água, não. Isso tem princípios espirituais envolvidos, né? Então ela está confessando publicamente, também para o Senhor, para o diabo e diante dos homens, que ela está morrendo para o mundo e agora vai viver só para Cristo, amém? Então nós vamos declarar sobre isso. O Senhor, o Espírito Santo, vai convencer cada um deles da importância de descerem as águas, tá certo? E aí você vai orar também tudo que envolve o batismo, que será um grande dia de festa, tanto aqui na terra como nos céus, que o ambiente será liberado também. Muitos familiares às vezes só vêm para acompanhar, e às vezes são tocados pelo Senhor, vêm só porque foram convidados pelos batizandos, e aí é uma oportunidade deles ouvirem também da palavra e serem tocados de alguma maneira pelo Senhor, amém? Então vamos declarar sobre isso, certo? Pai, oramos ao Senhor nesse momento e nós declaramos em fé que o Teu Espírito Santo irá convencer o coração de cada um desses encontristas, para que eles possam firmar esta aliança com o Senhor através do batismo nas águas, porque nós cremos naquilo que a Tua palavra ensina, que todos os homens, eles precisam nascer do Espírito, eles precisam nascer de novo, e o batismo é essa concretização, é essa confissão pública. Por isso declaramos que todos aqueles que ainda não são batizados nas águas tomarão essa decisão, e umas vezes que eles tomarem essa decisão no dia de hoje, eles irão permanecerem nelas. Pai, nós oramos também para que toda circunstância necessária seja liberada, para estarmos realizando esse batismo lá na praia de Boa Viagem. Nós declaramos que tudo aquilo está no controle do Senhor. Nós declaramos que será um grande dia, um dia de festas, tanto aqui na terra como também nos céus. Será um dia de grande alegria, onde realizaremos um grande batismo, onde pessoas estarão declarando que estão morrendo para o mundo e viverão apenas para o Senhor, apenas para Ti. Por isso nós cremos que nós realizaremos um grande batismo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glória, glória ao Senhor. Coloca a mão no seu coração, declara-se comigo. Pai, nesta hora, como igreja, nós Te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de receber. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você já honrou ao Senhor hoje com sua oração, amém? Honrou também o Senhor com seus lábios, né? Através do louvor, da adoração. Então essa é uma forma de você honrar ao Senhor. E na verdade, quando se faz isso, a Bíblia faz até uma referência, que são sacrifícios de louvor, que é justamente você
cantar, louvar, exaltar a Ele. E agora chegou o momento de nós honrarmos ao Senhor também, através das nossas ofertas, nossos dízimos, amém? E eu gostaria de abrir um texto, está lá, um versículo bastante conhecido, esses dois versículos. Está lá em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Vamos ver o 9 e o 10 a princípio. Provérbios 3, a partir do versículo 9, está escrito Senhor. Está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, né? Não sei se você sabe o significado dessa palavra, fartamente, né? Fartamente é o que há muita fartura, é o que há em abundância. Sabe, meus irmãos, esse texto, esse versículo, né, apesar de falar de contribuição, ele não fala apenas de contribuição. Ele é um texto que fala sobre honra. Porque às vezes nós ficamos muito presos à questão da oferta, da semeadura, e não enxergamos que existe um outro princípio nesses dois versículos. E o outro princípio é justamente o princípio da honra. Que eu e você, nós podemos honrar o Senhor de diversas maneiras. Como eu falei, se eu orou ao Senhor, quando você está orando e crendo que o Senhor é poderoso para realizar, você está tendo fé que Ele faz, você está honrando a Deus. Quando você chegou aqui hoje, essa manhã, com o seu coração aberto, você declarou louvores e adoração, você está honrando ao Senhor. Em um momento como esse de ofertas, é também uma maneira de você honrar ao seu Deus, amém? Mas você precisa honrar da maneira correta, tudo aquilo que o Senhor nos dá, Ele nos dá um caminho para fazermos e para realizarmos também. É interessante, não precisa abrir esse texto não, mas sobre oração, por exemplo, lá em Tiago capítulo 4 versículo 2, Tiago escreveu o seguinte: olha, nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. O que Tiago está querendo dizer com esse texto? Está dizendo que tem pessoas que não recebem, sabe por quê? Porque não pede. Então, pedir é a coisa certa? Sim, amém? Você tem que pedir para poder receber. Você está necessitando de algo? Peça. Só que aí Tiago, quando vai continuando no texto, no versículo seguinte, no versículo 3, diz o seguinte: olha, pedis e não recebeis. Sabe por quê? Pedis mal. Então, olha só, tem gente que não recebe porque não pede, mas tem gente que pede, mas mesmo pedindo, ele não recebe. Por quê? Porque está pedindo mal. Então, pedir é a coisa certa, sim, amém? Pedir é a coisa certa, mas nós temos que pedir de maneira boa. Tem um caminho correto para se pedir. E assim acontece também com as ofertas. Sabe por quê? Quando você vai lendo a palavra de Deus, a gente encontra muitas pessoas, exemplos de gente que ofereceu algo, que entregou algo e agradou a Deus. Ofertar é a coisa certa. Porém, a gente encontra exemplos de pessoas que também entregaram algo, ofertaram algo, mas Deus rejeitou a oferta. Olha que coisa interessante. Falei que pedir é a coisa certa, mas nós temos que pedir da maneira correta. Ofertar também é a coisa certa, sim, mas existe o caminho correto para se fazer também. Então tem gente que entregou a Deus, ofertou, fez a coisa certa, mas Deus fez o quê? Ele rejeitou. Então não é o simples fato de nós entregarmos, e sim de nós entregarmos da maneira correta. Eu vou lhe dar um dos maiores exemplos disso. Está lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, que são as ofertas de Abel e Caim. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3 está escrito: aconteceu que no fim de uns tempos,
trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou ao Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Veja só, que a gente tem um exemplo muito clássico, né, que é muito usado da palavra do Senhor, de duas pessoas, dois irmãos, Abel e Caim. Os dois fizeram a coisa certa, que foi o quê? Entregar algo para Deus, entregar uma oferta para Deus. Porém, a gente lendo aqui, a gente vê o quê? Que Deus se agradou de uma das ofertas, ao ponto que a outra ele não se agradou. Mas por quê? Porque é interessante que aqui no versículo 7 fala até assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Em outras palavras, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, você não foi aceito, Caim, porque você procedeu mal. Então olha só, quando nós falamos de honra nessa área, com os nossos bens, quando nós falamos de honra com os nossos recursos, Deus na verdade está tentando formatar a maneira correta, para que nós possamos aprender verdadeiramente com o nosso coração. Qual foi a diferença então dessas duas ofertas, Thales? Da oferta de Abel e da oferta de Caim. Existe uma perspectiva aqui. Por que Deus se agradou de uma, ao passo que Ele não se agradou da outra? A palavra primícias, você sabe, talvez você conhece, a palavra primícia significa primeiros frutos. Primeiros frutos. Então o que Abel fez? As primeiras crias do rebanho dele, as primeiras, ao invés dele desfrutar daquilo que foi fruto do trabalho dele, o que ele faz? Ele pega aquilo que é o primeiro, o melhor, e ele entrega a Deus. Sabe o que é isso? Honra. Honra. Abel, ele se colocou depois. Antes ele disse: não, primeiro vem o Senhor. Isso é honra. Ao certo que a oferta aqui de Caim, a Bíblia diz o seguinte: que depois de uns tempos, que Caim entregou algo para Deus. A gente não tem a definição, se foram dias, se foram semanas, pode até ter sido meses, mas o fato é que Caim, ele não colocou o Senhor em primeiro lugar. Caim não deu o que era de melhor. Caim não deu aquilo que era os primeiros frutos. Não. Depois de uns tempos que ele levou algo para o Senhor. Então essa foi a grande diferença. Sabe, irmãos, entenda o seguinte: quando nós temos uma oportunidade de semear na obra do Senhor, não é um simples fato de você entregar a moeda material. Não. É uma oportunidade de você honrar a Ele, assim como Abel ele fez. Então é isso que Deus está propondo no meu e no seu coração. É um exercício de maturidade, porque honrar é o quê? Honrar é distinguir, honrar é separar. É você dizer: olha, se eu colocar o Senhor em primeiro em todas as áreas da minha vida, eu estou honrando a Ele. E sabe o que Deus faz? Eu vou dizer o que Deus faz. Se Ele encontrar em você um coração vacinado contra a ganância, um coração vacinado contra o senhorio do dinheiro, que às vezes o que toma o coração do homem é o dinheiro. Se Deus encontrar em você esse coração, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dar ainda mais, porque Ele sabe que pode confiar que tudo aquilo que Ele depositar em você, isso não vai tomar o seu coração. Ele pode confiar que você colocou Ele em primeiro lugar. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de semear na obra de Deus, essa oportunidade também
é uma oportunidade de nós honrarmos a Ele. Amém? Então eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé. Você que vai honrar o Senhor através das suas ofertas. Sabe, a Bíblia diz que nós não devemos contribuir por constrangimento, porque Deus dá a quem ama Deus ama quem dá com alegria. Amém? Deus ama a quem dá com alegria. Por isso é um princípio. Alguns anos atrás, eu lembro de um testemunho, de um irmão, que foi um irmão lá de Goiânia, que foi o Ranib. Ele veio para cá, eu lembro que ele ministrou e fez algumas ministrações sobre prosperidade, prosperar da maneira correta. E teve algo que um dia ele falou que eu nunca esqueci, o testemunho dele. Hoje é um irmão muito próspero, e era alguém que era muito simples. Ele mesmo conta que ele ia para o culto de bicicleta, muitas vezes não tinha um dinheiro para comprar um lanche. E aí o que acontece? Ele falava que todas as vezes, antes de ele se dirigir para o culto, se deslocar para lá, antes dele sair de casa, sabe o que ele fazia? Ele já separava a oferta dele, já deixava preparado. Ele já vinha com a oferta preparada e chegava no culto já tudo organizado. Sabe o que é isso? Isso é honrar o Senhor. Isso é honrar. Amém? Ele entendeu esse princípio de honra através da contribuição. Amém? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, pegue o seu envelope. Vamos agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade e por esse privilégio de estarmos lançando essa semente e essa oportunidade de estarmos honrando a Ele. Amém? Então ore ao Senhor nesse momento. Comece a declarar: Pai, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos neste lugar e no Teu nome, e declaramos que nós queremos verdadeiramente honrarmos ao Senhor através das nossas ofertas e de nossos dízimos. Nós declaramos, Pai, porque aquilo que nós temos semeado é na Tua obra, é na Tua igreja. Por isso nós somos privilegiados, porque a igreja é que leva a mensagem da salvação, é aquela que transforma as vidas das pessoas para a eternidade. Por isso nessa manhã nós Te agradecemos. Eu Te peço que o Senhor possa abrir Teus braços e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Aleluia. Você pode trazer a sua oferta. Se tiver algum dizimista, você possa permanecer aqui à frente, que nós vamos orar por você e por todos os dizimistas da nossa igreja. Amém? Aleluia. Queria convidar a igreja a estender as mãos. Vamos orar abençoando a vida desses dizimistas e também de toda a nossa igreja. Amém? Pai, nós queremos abençoar nesse momento a vida desses dizimistas e a vida de cada dizimista da nossa igreja. Nós declaramos, Deus, por conta desse testemunho de fidelidade que eles têm tido com a obra do Senhor, muito maior será a Tua fidelidade na vida deles, na casa deles, na família deles. Eu declaro, Deus, que eles são homens e mulheres prósperos do Senhor, tanto financeiramente como naturalmente, em todas as áreas, também espiritualmente. Pai, eu quero declarar que em tudo que eles colocarem as mãos, vai multiplicar, vai frutificar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pedir para o servo apagar as luzes e nós vamos assistir o Videira News. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, está no ar mais um Videira News. Nessa semana aconteceu as nossas reuniões de célula, que foram uma grande bênção. Confira agora algumas fotos.
quarta-feira passada aconteceu o culto voltado para os homens. Foi uma noite poderosa, onde o Senhor ministrou a cada coração. Confira agora alguns momentos. Gostaríamos de fazer um convite especial para as mulheres. Nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, o culto será voltado para nós, mulheres. Será uma grande noite e certamente você será surpreendida pela bondade de Deus. Eleve as suas expectativas para esse dia. Será aqui no prédio da igreja às 19h30. Esperamos por você. Atenção, líder de célula! Não esqueça de fazer o momento da oferta em sua reunião. Tem nos ajudado muito, principalmente a pagar as despesas do nosso prédio. Contamos com você. E lembre-se também de mobilizar a sua célula para juntos entregarem os alimentos da assistência social. Para mais informações, procure o seu discipulador. Nós temos uma repleta programação de lives no Instagram durante a semana. Fique por dentro de cada uma. Gostaríamos de informar que a TPM, Terça para os Milhares, agora será transmitido através do Instagram Radicais Kids Recife. Você, mulher, é a nossa convidada para crer em superiores promessas. Acontecerá todas as terças-feiras às 18 horas. Não deixe de participar. E o Videira News dessa semana chegou ao fim. Desejo aos irmãos uma excelente semana. Até a próxima. Vamos para a palavra do Senhor. Deixa eu ler o texto aqui com você para contextualizar a nossa ministração. Êxodo capítulo 13, verso 17. Abra aí, por favor. Êxodo 13, 17. Está escrito: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou, o povo, pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Vamos orar mais uma vez por um instante, sentado como você está, você que está nos acompanhando em casa também. Curva a sua cabeça, peça para que o Senhor possa falar ao seu coração a respeito da palavra dele que é viva, a respeito de um caminho que ele tem para você, não o caminho dos filisteus, não o caminho desta vida, mas o caminho do Senhor, porque ele é o caminho. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor, nesse momento. Pedimos para que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações da tua vida, do teu poder. Ó Deus, que nós possamos experimentar justamente de uma renovação de mente a respeito do caminho que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa nos livrar da mentalidade, ó Deus, daqueles que não conhecem o Senhor. Da mentalidade, ó Deus, dos filisteus, que é justamente o caminho dos filisteus. Mas que nós tenhamos a tua mentalidade, o teu caminho para a tua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém? Veja, meus irmãos, as histórias registradas aqui na palavra do Senhor, especialmente a respeito do povo de Deus, são ilustrações a nosso respeito também, porque nós somos o povo de Deus hoje, amém? Então, como diz o Novo Testamento, nós somos o Israel de Deus hoje, o Israel espiritual. Quando Deus fez a promessa para Abraão, o Senhor não estava vendo apenas a nação de Israel, muito pelo contrário. Ele falou que em Abraão, em ti, serão benditas todas as famílias dessa terra, ou seja, todas as nações, todos os povos, povos de todos os lugares. Essa foi a promessa do Senhor para Abraão, então isso é para nós. Então quando nós olhamos para essa história, que eu li aqui apenas um pequeno trecho para você, de Êxodo 13, 17 e 18, nós temos aqui o contexto da saída do povo de Deus do Egito. E essa história da saída do povo do Egito e a conquista da terra prometida de Canaã, meus irmãos,
eu acredito que dentre todas as histórias aqui que nos representam, né, no Antigo Testamento, essa seja, sabe, provavelmente, se não a mais rica, mas uma das mais ricas, porque representa justamente a nossa caminhada também. Por isso que muitos pregadores, muitos homens de Deus, ao longo dos séculos da história da igreja, têm usado essa história da saída do povo de Egito para a entrada em Canaã, para justamente nos ensinar caminhos, para nos ensinar princípios. Então, hoje nós somos esse povo de Israel, nós somos tirados do Egito e estamos sendo conduzidos a Canaã. A Canaã do Novo Testamento é justamente esse lugar do descanso. Então, é importante eu falar algumas coisas aqui, né, porque às vezes tem alguns irmãos que pensam, pastor, estou na igreja tem tantos anos, né, e às vezes parece que o pastor se preocupa em repetir, né, e explicar símbolos tão básicos da palavra de Deus, tão elementares, e contar a história tudo de novo. Eu sei que tem irmão que pensa que às vezes a gente é repetitivo demais e que explica detalhes demais, mas deixa eu explicar algo para você a respeito disso. Veja bem, a igreja é como uma casa, é como uma família, e nós como igreja, né, e especialmente o nosso tipo de igreja, que a gente está preocupado de ficar trazendo gente nova a todo instante. Meus irmãos, tem muita gente entre nós, seja aqui presencialmente, seja através aí também, que está assistindo o vídeo, que não conhece a palavra de Deus, que não teve a chance ainda de ler a Bíblia inteira uma única vez, que são novos na fé, amém? Então a gente tem que contar toda a história, a gente tem que repetir todo o significado desses símbolos, amém? E quando acontece, eu não sei se você fez parte de uma família grande, mas numa família grande é assim, né? Os que estão chegando por último, eles são ensinados não apenas pelos pais, mas também pelos irmãos mais velhos. E quando os pais repetem as histórias antigas, os irmãos mais velhos ainda confirmam, falam, não, é assim mesmo, não é assim? Então, da mesma forma na casa de Deus. Então, quando eu falo isso, né, veja, é importante eu explicar alguns símbolos. Então, os irmãos sabem, né, e eu vou repetir a partir de agora algumas coisas, né, que você já sabe, mas depois nós vamos chegar num ponto aqui muito importante para você entender essa questão de mentalidade. Então, o Egito representa o mundo. Representa a velha vida, o mundo, é um símbolo do mundo, amém? E no Egito, nós tínhamos lá um governante, e governante, né, que era Faraó, e Faraó, ele representa quem? Alguém se lembra aí? Satanás, o diabo, não é verdade? Então, por isso que Jesus mesmo, ele disse nos evangelhos o quê? Que o príncipe desse mundo nada tinha com ele. Então, o que Jesus estava falando? Estava falando a respeito de Satanás. Então é como se fosse uma representação clara, né? Então nós temos o Egito, que representa o mundo, né? Nós temos o Faraó, né? Que representa Satanás, que é o príncipe desse mundo. Esse mundo está debaixo do governo de Satanás. Isso porque os homens escolheram o caminho de Satanás. Agora preste atenção, Deus, Ele não quer que o seu povo fique no Egito, amém? Por isso nós seremos tomados daqui, amém? Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Você anseia pela volta do Senhor, amém? Você está querendo que o pai volte para casa, como se diz na história que eu contei aqui agora há pouco, amém? Porque você é amado, quem tem convicção de que é amado, espera pela volta do amado, não é assim? Amém? É como num bom casamento, né? A esposa quer que o marido volte para casa, amém? Então deve ser nosso coração em relação ao Senhor. Pois bem, acontece algo na vida de muitos irmãos, é que eles saíram do Egito no sentido de posição, não pertencem mais ao mundo, pertencem ao povo de Deus, porém, ainda não têm uma vida de vitória, de descanso, de desfrute, de experiência, de realização das promessas. Então é como se ele tivesse saído lá do Egito, mas continuou com a mentalidade de lá, entende? É igual aquela história que o pessoal fala, quando alguém prospera assim de repente, né? Alguém que tinha uma vida às vezes muito simples, e de repente ganha um prêmio, né? Vez ou outra tem essas histórias assim, né? Às vezes tem uma pessoa que está vivendo assim numa extrema pobreza, financeira mesmo. Aí de repente descobre que é herdeiro de uma herança multimilionária. Aí o cara fica rico de uma hora para outra. Só que qual que é o problema quando acontece algo assim? Não sei se você já conheceu alguém assim. É que dizem o quê? A pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. Às vezes o cara tem milhões na conta, mas o negócio dele ainda é comer o quê? Cachorro quente.
Misericórdia. Eu gosto do cachorro quente também, viu? Tá vendo? É desse tipo, saiu da pobreza, a pobreza não saiu dele. Olha só. Ah, meu Deus do céu. O cara pode comer em qualquer restaurante mais caro de Recife, mas ele ainda procura todo dia a promoção da quentinha lá dentro da comunidade para ver se ele economiza dinheiro. Meu Deus do céu, para que isso? Está entendendo o que eu queria dizer? Não precisa mais. Então, ele saiu daquela posição do Egito, mas ele ainda tem a mentalidade de quem é influenciado pelo Egito. Percebe? Infelizmente, é a vida de muito crente. Ele saiu do Egito, ele saiu daquele lugar, ele foi retirado pelo Senhor. Só que mesmo tendo sido retirado pelo Senhor, ele ainda tem escolhido um caminho que não permite você desfrutar das promessas, um caminho que não permite você descansar, um caminho que não permite você viver como quem está, de fato, entrando em Canaã. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Porque esses que ficam nesse meio do caminho, porque no final das contas é isso, que é o que aconteceu com Israel. Porque o que aconteceu com Israel? Quando eles saíram do Egito, até chegarem em Canaã, teve um meio do caminho. O que teve, de fato, né? Entre o Egito e a terra prometida, de fato. Quando eles estavam lá na porta de entrada da terra prometida, lá em Cades Barneia. O que teve no meio desse caminho? O deserto. Entende? Veja, Deus não quer para você uma vida de deserto. Porém, o deserto é inevitável. Eu quero dizer para você. O deserto é inevitável. Não tem como. Todos nós vamos passar. E não é sem motivo que o próprio Senhor Jesus, assim que ele foi batizado, o que diz lá em Mateus 3? Que ele foi guiado pelo Espírito para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Entende? Então, o deserto é justamente esse tempo de provas, de provações. Agora, ouça com atenção o que eu vou dizer para você desde o início. Não se esqueça disso, por favor. Para que você não pense que o Senhor não quer o melhor para você. Veja, o Senhor é bom. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Então, antes de você entrar em Canaã, e isso é como se fosse um ciclo espiritual, tá bom? Porque essa Canaã, esse lugar de desfrute, de descanso, de promessas cumpridas, isso representa diversas áreas da sua vida. Seja a sua vida financeira, a sua vida profissional, entende? Então, seja de repente, né, a própria parte da sua vida no ministério, na obra do Senhor. Isso em vários aspectos, é como se fosse um ciclo que vai se repetindo. Então, quando você está passando pelo deserto, que é uma prova, ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você. As provas de Deus sempre são para te promover. Deus prova para te promover, para te levantar, para te erguer. Não é para derrubar você, não é para acabar com você. É só você parar para pensar, é como bons professores. Então, com certeza você, né, todo mundo aqui estudou ou estuda ainda de alguma maneira, né? Hoje tem mais adultos, né? Aqui, presente. Mas você deve se lembrar da sua época, né? Estudantil aí de escola. Tem aqueles professores que são professores, parecem que são professores maus. Tem uns professores que parecem que é a turma do mal mesmo, né? Parece que ele faz a prova para acabar com a sua raça, para acabar com você. Ele faz aquela prova difícil. E ele fica lá na frente, quando você está fazendo a prova, parece que ele fica esfregando as mãos e dando aquela risada maquiavélica. Te peguei. Né, aquele negócio? Alguém teve professor assim ou só eu? Meu Deus do céu, parece que o cara era mau, parece que o prazer do cara era reprovar as pessoas. Meu Deus do céu. Mas o bom professor, como é que ele é? Ele ensina você e ele te dá a prova para confirmar você, para que seja experimentado aquilo que você aprendeu e você ganhe autoridade, segurança para seguir adiante. Não é assim? Esse é o bom professor. Ele ensina bem, mas mesmo assim ele te dá a prova. E essa prova é para te promover. Entende? É para como se fosse assim, pá, bater um carimbo, ó, passou, nota 10. Muito bem, aprendeu. Vamos agora para o próximo nível, vamos agora para o próximo passo. É o que o Senhor faz conosco. O Senhor quer que você cresça. Ele quer que nós cresçamos. Entende? E crescer no sentido de maturidade. Amém? Não é sem motivo que o primeiro curso que nós temos no nosso caminho como igreja, né, de ensino, é o curso de maturidade do Espírito, porque essa é a vontade do Senhor. Só que você vai passar por provas, você vai passar por desertos. É o lugar desse teste.
antes que você chegue na posse da herança. Então veja, o deserto é para promover você. Só que o que caracteriza o deserto? O deserto é um lugar de sequidão. Não tem chuva do céu. E chuva na palavra de Deus é sinal de bênção. Então é quando você tem aquela sensação de que parece que tem algo seco, aquela vida seca, parece que as coisas não estão acontecendo de repente como você espera. É um espaço também de tédio, de monotonia, onde não tem descanso, é aquela mesmice, é aquela mesma paisagem de sempre. Você olha na linha do horizonte, é areia para um lado e areia para o outro. Sabe aquela sensação monótona? Ali também, no deserto, apesar de tudo isso, veja bem, não é porque, ouça com bastante atenção, não é porque você está no deserto que Deus abandonou você. Como eu disse, Ele continua com você. Amém? Até porque, inclusive no deserto de Israel, o que aconteceu? Caiu comida do céu. Caiu ou não caiu? Caiu. Então, veja, no deserto existe provisão, mas no deserto não tem prosperidade. Tá bom? Ah, pastor, eu queria viver igual Israel lá no deserto, onde caía comida do céu. Meu irmão, não queira isso. Ah, pastor, mas cair comida do céu não é de Deus? É de Deus. Mas no deserto eles tinham o suficiente. Deus quer que você prospere. Amém? A prosperidade, ela só viria quando eles entrassem em Canaã. Qual que é a característica da prosperidade? É a vida que o povo de Deus passaria a ter em Canaã. O que eles faziam em Canaã para comer? Lá tinha o quê? Tinha plantação, lá tinha semeadura, lá tinha as estações, lá tinha colheita, entende? Em Canaã você trabalha. Em Canaã a prosperidade faz parte da sua resposta, porque você semeia e você colhe. Isso é Canaã. Por isso que na vida da igreja é importante você entender essa questão da semeadura. Esse momento que nós tivemos aqui, inclusive da oferta, faz parte disso. Não é somente isso, mas isso conta bastante no sentido do seu entendimento. Por isso que tem irmão que não prospera, porque ele está dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, vivendo como se estivesse no deserto, esperando só cair o maná do céu. Meu irmão, viva como em Canaã. Em Canaã tem semeadura e colheita, tem trabalho. É diferente do deserto. Deserto tem provisão. O povo não passou fome, o povo não passou necessidade, mas o povo não semeava e também não colhia. Eles não trabalhavam. Olha para cá, meus irmãos. Todas as festas, não somente no meio do povo de Deus, mas na cultura em geral, de forma, sabe o que eu posso dizer, geral mesmo. Quando você estuda a própria história do homem, a história da humanidade, né? A história natural, a história da civilização. As festas, desde a antiguidade, estão sempre vinculadas à semeadura e colheita. Tem um vínculo sobre isso. Não é assim? Sempre vinculado a semeadura e colheita. Eu não sei quantos aqui viveram no interior. Alguém morou no interior aqui alguma época, assim? Mas interior mesmo, aquele interior tipo interiorzão, assim, que a internet chegou semana passada lá? Naquele interior que tem uma propaganda em breve, Coca-Cola. Nem chegou a Coca-Cola lá ainda. Aquele tipo de interior que tem uma placa só. De um lado está escrito bem-vindo, do outro lado, volte sempre. Porque é tão pequenininho que só uma precisa de duas. Só frente e verso a placa. Veja, por que eu estou falando desse tipo de interior? Porque é o seguinte, meus irmãos. Nesse tipo de lugar, a celebração da cidade está justamente na colheita. Semeadura e colheita. Eles plantam e colhem. Não é uma coisa que acontecia antigamente, era justamente de cidades do interior serem caracterizadas por determinadas frutas. Não é assim? Não é? Então, lá em Goiás mesmo, tem Uruana, é a cidade da melancia. Tem o que mais? Tem, cadê os goianos ali? Inhumas, que é a goiabeira, a cidade da goiaba. O que mais? Aqui em Pernambuco tem cidade assim, que o povo falava antigamente? Tem, não tem? Só que ninguém sabe, né? Ou sabe? Qual que é? Fala então alguma aí. Cadê os... Sairé laranja? Ó, tá vendo? Agora a irmã Ana Laura aqui fala como quem tem autoridade. Isso aí, ela sabe. Obrigado. Então, olha só. E antigamente, né, na verdade, todo mundo sabia até qual que era a fruta da estação, fruta da época, né? Hoje ninguém sabe nada. Eu não sei, porque você vai no mercado, tem um ano inteiro. Mudou tudo, né? Mas veja, então é importante ter essa mudança. E Canaã é assim.
o deserto não. Então, no deserto não tem prosperidade e nem riqueza, porque no deserto não se planta e não se colhe, tem apenas provisão. Amém? Por isso, se você quer prosperidade, se você quer multiplicação na sua vida, você tem que viver como Canaã e perder essa mentalidade antiga do Egito. Alguém pode dizer amém? Veja, voltando aqui para Êxodo 13, 17, coloca aí por favor. Quando o povo vinha saindo, do Egito, o Senhor não permitiu que eles saíssem e passassem pelo caminho da terra dos filisteus. Então o grande ponto é o que eu quero mostrar para você aqui nos versos 17 e 18 que eu li no início da pregação. O que acontece aqui? Deus estava tirando o povo do Egito, só que o caminho para eles saírem do Egito e chegarem em Canaã tinha duas opções. Tinha dois caminhos. Tinha o caminho do deserto e tinha o caminho dos filisteus. Dois caminhos. Então, como eu disse para vocês, no deserto, Deus está lá com você. Apesar das características ruins do deserto, isso não significa que não seja, um caminho de Deus. Só que presta atenção, o deserto é para ser algo provisório na sua vida, não permanente. Alguém pode dizer amém? Você pode falar isso para alguém perto de você, fala para ele, o deserto é provisório, não é permanente. Amém? Olha para cá. Eu sempre gosto de comparar Jesus e o povo de Deus mesmo no deserto. Quanto tempo que o povo de Deus passou no deserto? Alguém se lembra? 40 anos. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 também, só que dias. Tudo foi 40, não é? O povo de Deus 40, Jesus 40 no deserto. Só que o povo de Deus 40 anos. Isso é uma vida, praticamente. Não é verdade? Inclusive, não sei se você sabe, mas 40 anos é um dos símbolos bíblicos para geração também. É um dos números para geração. Quando você quer saber sobre uma geração, no meio do povo de Deus, você conta ali 40, que existe uma transição de épocas. Por isso é considerado como se fosse a geração, 40 anos. Então é muito tempo. Deus não quer que você viva 40 anos no deserto. Mas Jesus, o Filho de Deus perfeito, que nunca pecou, passou pelo deserto também. 40 também, mas foram dias. Entende? É uma época. É para ser assim, é para ser provisório. Quantos creem, digam amém. Mas é um caminho. Então olha só, tendo o faraó deixado ir o povo, também depois de 10 pragas, você lembra da história, né? Aí deixou, cedeu, depois de muita luta, resistência. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra de quem? Dos filisteus. Amém? Terra dos filisteus. Só que olha que coisa interessante. Peraí, deixa eu terminar de ler o verso 17, deixa isso. Posto que mais o quê? Qual que é a característica do caminho dos filisteus ali? Mais perto. Então aí você vai entendendo como é que é o caminho dos filisteus. Aquele caminho que parece mais fácil muitas vezes, que parece mais simples muitas vezes. Mas vamos continuar. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Verso 18. Aí tem um outro caminho, verso 18. Isso. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do quê? Do deserto. Está vendo? Dois caminhos. Então, ou Deus permitia o povo ir pelo caminho dos filisteus, que a princípio era mais perto, amém? Ou Deus fazia com que eles fossem pelo caminho do deserto. Eu quero só abrir um parênteses bem rapidinho aqui, que embora mais longe, não demorava 40 anos para chegar não, viu meus irmãos? Era coisa de pouco tempo, não 40 anos. É o povo que fez outras escolhas, né? Caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Então, isso também aponta, para o que Jesus disse. O caminho largo, o caminho estreito. O caminho largo é o caminho dos filisteus. É o caminho que vai te levar a desviar, a desistir e até voltar para o Egito. É o caminho largo. É o caminho mais fácil. Porque o dos filisteus é esse mais perto, por isso que aponta para esse caminho largo, mais fácil, parece que é um caminho mais amplo. Só que o estreito é o caminho do deserto, é o lugar onde não tem retorno.
Porque sabe uma característica do deserto? Olha para cá, meus irmãos. A característica do deserto também é o seguinte: é que no deserto você depende exclusivamente de Deus. Não tem como se fazer mais nada. Se não vier do céu, não vem da terra. Da terra não vem, não. Está entendendo? No deserto a dependência é exclusiva de Deus. Por mais que seja um lugar desagradável, por mais que seja um lugar árido, por mais que seja um lugar seco, por mais que seja um lugar monótono, mas Deus está lá e Ele vai fazer, você depende só de Deus. É importante essa fase, é importante essa história, é importante para você não esquecer do seu passado, de onde você saiu, para tratar você, tratar seu coração, porque olha para cá, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Especialmente quando a gente entra em Canaã. Porque a gente pode começar a entrar por caminhos de soberba, de orgulho, de arrogância, achando que as coisas são do nosso jeito, é graças à nossa glória, nós somos merecedores. Por isso que Deus permite o deserto, para você se lembrar, falar, não, eu sei pelo que eu já passei, eu sei o que eu já sofri, eu sei até o que eu já não tive, e parecia que eu nunca teria, e hoje eu tenho. O Senhor que fez, o Senhor me conduziu. O Senhor me sustentou lá e o Senhor está me prosperando aqui. Alguém pode dizer amém? Então é importante você passar por esse caminho. É um caminho de dependência exclusiva. É um caminho estreito, que é aquele que exige fé. Amém? Então o deserto, presta atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. Por que Deus fez o povo ir pelo caminho do deserto? Porque o caminho do deserto é um caminho de exercício concentrado da sua fé. No deserto se exige fé. Porque no deserto você está vendo tudo seco. Aí você tem sede. Como é que você vai crer que vai matar a sua sede, sendo que você olha para um lado e para o outro, está tudo seco? É difícil de crer, é na verdade. Estou com sede, mas estou no deserto, vou morrer então. Aí você tem que crer. Aí o que Deus faz? Ele tira a água da rocha. A rocha que é Cristo. Ele vai saciar a sua sede. Está me entendendo? Amém? Você está no deserto, não tem jeito de plantar, de colher. Você fala, meu Deus do céu, eu vou passar fome. Não tem jeito. Como é que planta e colhe no deserto? Não tem como. O que Deus faz? Manda pão do céu para você comer, da mão de Deus, da mão do Senhor, entendendo que Ele sustenta você. Então o deserto, você percebe? É um lugar de exercício concentrado da sua fé. Quem passa pelo deserto e vence o deserto, ele sai de lá cheio de fé, porque ele foi exigido na fé no deserto. Quem está me entendendo, diga amém. Então por isso que é importante, para você viver pela fé. Mas deixa eu te mostrar algo. Antes da fé, porque Deus quer que você tenha fé, Ele quer fazer você crescer na fé. Ele está testando a sua fé, checando a sua fé, para que você viva pela fé. O meu justo viverá pela fé. Essa é a maneira de viver diante de Deus. A fé é a moeda do céu. A fé é como se fosse a mão espiritual para você se apropriar das coisas do céu. Só que antes da fé existe uma outra coisa que você precisa ter como convicção no seu coração. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 1, só para você ver, que fala ainda desse mesmo contexto. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso, deixa eu conferir aqui, eu acho que é o 22 mesmo. Deixa eu só, isso, Deuteronômio 1, 22. Está escrito: então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos subir. Isso aqui é Moisés contando a história, tá bom? É a história dos 12 espias. É quando eles estavam chegando em Canaã. Estavam lá na fronteira. Amém? Cades Barnea, você sabe da história. E é importante você observar isso aqui, que Moisés está dizendo o quê? O que Moisés está falando? Moisés está falando que o povo pediu para Moisés mandar os espias. Ou seja, não foi Deus que mandou os 12 espias. Por que é importante saber disso, meu irmão? Deus não precisa de espiar nada. Deus já sabe, não importa qual seja o tamanho do inimigo, não importa qual seja o tamanho da batalha. Se Deus prometeu que vai dar, Ele vai te dar, porque nada é tão grande como o nosso Deus. Então imagina se Deus vai ficar mandando espia para ver se vai dar certo. Isso é coisa de homem.
Entendeu? Não, vou dar uma olhada para ver se dá certo. Isso é coisa de homem, é coisa humana. Porque às vezes tem irmão que pensa o seguinte: não, isso foi ideia de Deus. Deus lá precisa espiar alguma coisa para te dar vitória? Não, meu irmão. Ele prometeu, ele faz. Mas vamos continuar aqui, verso 23. E Moisés dizendo ainda: isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens. Quantos homens, irmãos? 12, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e a espiando a terra vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Qual que foi a rebelião do povo, dos espias aqui? Que você lembra? Eram 12. Dos 12, tiveram 2 que não tiveram o mesmo espírito. Quais foram os 2 que não tiveram o mesmo espírito? Irmão, você lembra o nome? Josué e Calebe. Qual que é essa rebelião que aconteceu aqui? Eles não creram. Por isso que é importante o deserto, para checar a sua fé. Entende? A rebelião é rebelião contra a fé. Deus deu a promessa e falou: vá. Quem não creu na promessa é o rebelde. Entende? Às vezes a gente não consegue fazer essa conexão, né? Como que a falta de fé, no final das contas, é um espírito rebelde contra Deus. Deus prometeu, falou que é seu, só que você não crê. Ou seja, você não segue a direção da fé. Isso é rebelião. Por isso que Deus está chamando de rebelde, porque é rebelião da fé. Só que aqui entra uma outra questão, justamente no verso 27, que é onde eu queria chegar. Olha que coisa impressionante. Vamos lá. Aí Moisés, né, dizendo: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós o quê? Ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Deixa aí, por favor. Olha para cá, meus irmãos. O que o povo de Deus estava pensando enquanto estava no deserto? Eles foram tomados da convicção errada de que o Senhor não os amava. Então Moisés está falando aqui de algo que aconteceu antes da incredulidade, antes deles não crerem. Por que eles não entraram? Porque à noite, quando estava lá marido e mulher na cama, cada um na sua barraquinha, na sua tendinha, qual que era a conversa secreta, familiar? Todo mundo escondido de Moisés. Só que Deus falou para Moisés. Entendeu isso? Deus falou para Moisés, falou: ó, eu não estava lá na cama com vocês não, eu não estava lá na barraca de vocês, eu não estava lá no lugar secreto, onde vocês ficavam cochichando entre si. O que eles murmuravam entre si? O que eles cochichavam entre si? Eles falavam o seguinte: ó, Deus não nos ama. Deus, Ele tem contra nós o quê? Ódio. Olha para cá, meu irmão. Antes da fé, e esse é o motivo de não ter fé. Antes da fé, você precisa da convicção de que você é amado. Então tem irmão que vive o tempo inteiro, ele pensa o seguinte: não, Deus tem contra mim ódio. Ei, agora Deus vai me pegar. Ei, agora Deus pesa a mão, quer ver? Eu acho engraçado. Uma vez o pastor Luiz contou a história, eu tenho que contar a história dele, que para mim é cômica. É exagerada, mas acontece. Aconteceu com ele, né? Comigo não foi exatamente assim, não. Eu não sei se é porque eu já converti na graça, né? Já numa igreja boa, onde tem a palavra da graça. Ele, eu acho que não. Irmãos, sabe o que ele pensava? O pastor Luiz, crente, quando ele pecava, quando ele aprontava, ele tinha medo até de andar de ônibus. Porque ele converteu na infância, né? E alguém pregou, acho que só a lei para ele. Aí, naquele dia que ele aprontou muito, ia estudar, aí ele pensava: eu não sei se eu pego ônibus, porque de repente, vai que eu pego o ônibus, Deus está irado contra mim, manda um raio, o ônibus explode, e eu não quero que feridos, ou não quero que inocentes se firam. Desse jeito, você acredita nisso? Ele ficava desesperado, porque ele pensava: eu aprontei, agora Deus vai pesar a mão, agora eu vou ficar doente, agora eu vou viver uma vida de maldição. Entende? Fica esperando o mal. Foi o que aconteceu com o povo lá no Egito. No deserto, no Egito não, no deserto. Então, meu irmão, gente que fica durante muito tempo no deserto,
é falta de fé. Só que antes da falta de fé, ou seja, a fonte da falta de fé, a razão da falta de fé, é a ideia de que Deus está irado contra você. É a ideia de que você não é amado. É a ideia que Deus está querendo punir você. Aí você espera o mal, não o bem. Quem vive com a ideia de que Deus tem ódio de você, ele vai ter fé em Deus? O que você acha, meu irmão? Para quem crê em coisas grandes, não vai. Não vai. Por isso que está escrito, por isso que a palavra do Senhor diz que a fé atua pelo amor. É quando você crê que é amado, sabe? É quando você crê que o Senhor é bom, tem pensamentos de paz a seu respeito, não de mal. É que você passa a crer, é que você passa a acreditar. Então foi o que aconteceu com o povo. Tem o Senhor contra nós ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Eles esperavam pelo mal. Olha para cá, meu irmão, você que está em casa também, presta atenção no que eu vou dizer. Qual é a sua expectativa a respeito do futuro próximo? É uma expectativa de bênção ou uma expectativa de maldição? É uma expectativa de coisas boas ou de coisas ruins que estão por vir? Qual a sua expectativa? Guarde o seu coração, meu irmão. Guarde o seu coração. Porque a falta da convicção correta que vai tirar a sua fé e que vai fazer você permanecer tanto tempo no deserto. E sabe uma coisa impressionante? Eles duvidaram, mesmo depois de terem visto Deus fazer tantas coisas. O maná caiu do céu, a água da rocha, o mar se abriu, tanta coisa extraordinária, mesmo assim eles duvidaram. E sabe uma coisa que eu não citei, né? Às vezes eu acabo, acho que eu já falei para os irmãos, né? Eu não gosto de feriado, sabe? Datas comemorativas para mim, pessoalmente, passa em branco. Eu tenho esse problema, essa limitação. Mas feriado realmente eu não gosto. Eu sei que a maioria gosta, né? Acho que é coisa de brasileiro. Porque eu acho que eu não sou brasileiro mais. Eu não sou dessa terra, aleluia. Mas porque feriado para mim quebra a rotina. Eu gosto tanto desse negócio assim, toda semana, sabe? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O normal. Aí de repente quebra no meio, pá, terça feriado, eu saio de casa, todo feriado eu erro. Eu vou continuar a vida normal, aí as coisas estão fechadas, as coisas não funcionam. Foi o que aconteceu? Hoje é terça-feira. Aí alguém vai e olha para mim como se eu fosse um sujeito de outro planeta e fala, mas você não sabia que é feriado? Eu falo, não, de novo? Sério? Eu não acredito nisso. Eu fiz tanto esse tipo de coisa, você acredita? Porque eu esqueço e nem quero lembrar também de feriado normalmente. Me atrapalha. Datas comemorativas, como eu não gosto de feriado, eu acabo esquecendo de data comemorativa. Por isso que eu louvo a Deus pela minha esposa. É uma mulher de Deus, tão amável, ela me ama. Porque o meu aniversário eu esqueço, dela também, aniversário de casamento, tudo. Mas ela me lembra, tem quase 20 anos que a gente está casado, ela já me entendeu, não vai desistir de mim. Então ela assumiu a responsabilidade de lembrar das datas, aleluia. É muita graça na minha vida, não é não? Tem uma mulher que compreende um marido desse. Mas veja. Agora no mês passado, em outubro, teve a celebração da Reforma Protestante, 31 de outubro, que foi o dia que Lutero pregou lá as 95 teses, lá na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha. E Lutero, meus irmãos, ele foi justamente esse instrumento que inaugurou o mover da parte de Deus, da pregação da palavra que nós pregamos para vocês aqui. Então essa palavra que nós pregamos, a palavra da graça, a palavra do evangelho, a palavra da justiça, que é revelada na obra consumada, isso não é coisa da videira, não é coisa minha, não é coisa do pastor Luiz, isso é coisa dos pais da igreja, de Lutero em diante, dos homens de Deus que vieram no passado. Está me entendendo, amém? E sabe uma coisa que Lutero falou certa vez? Então Lutero, ele foi um homem de Deus extraordinário, né? Ele traduziu em poucos meses, né, a Bíblia do latim para a língua comum alemã. Homem muito culto, homem muito usado e ousado. Né? Assim que ele começou aí essa reforma, né? Como um protestante, rapidamente casou, né? Porque ele era monge, solteiro, né? Achou uma irmã, aleluia, e foi ser mais feliz agora. Mas enfim, sabe o que Lutero falava? Que ele tinha que pregar o evangelho da graça todos os dias. Sabia? Ele disse, eu preciso pregar o evangelho todos os dias. Aí alguém perguntou para ele, por que você precisa pregar todo dia?
Porque ele ficava procurando alguém para pregar o tempo inteiro, alguém para compartilhar. Eu preciso falar do evangelho, preciso falar da graça. Por que Lutero tinha essa disciplina? Sabe por quê? Porque ele descobriu o seguinte, uma coisa que eu espero que você descubra hoje. Tá bom? Que isso vai te ajudar. Ele falou, sabe por que eu prego todo dia o evangelho? Porque todos os dias eu me esqueço também. Então presta atenção numa coisa. Às vezes tem irmão, né, que pode achar, né, a pregação da videira, né, nas nossas igrejas, como se fosse assim, parece que a pregação é uma só muda o jeito de falar. Só fala do amor, só fala da graça, só fala da bondade, fala um monte de coisa para chegar no mesmo ponto. Meu irmão, é porque isso é o evangelho, a mensagem é uma só. Se Lutero, que foi Lutero, um grande homem de Deus, precisava pregar todo dia, para ele se lembrar, para ele não se esquecer, para ele não voltar para a condenação da lei, para a acusação do inimigo e ser vencido e viver como se estivesse no Egito ainda. Meu irmão, se Lutero precisava disso, imagina eu e você. Precisamos todos os dias. Sabe, meus irmãos, eu fico meditando nesse tempo da pandemia. A minha vida, a minha, da minha esposa, da minha família foi mudada. Aconteceu uma sequência de milagres nesse tempo da pandemia lá em casa, sério mesmo. Né? Nós literalmente prosperamos, coisas extraordinárias aconteceram, extraordinárias. No primeiro instante, no início da pandemia, eu estava igual o povo aqui, lá dentro da tenda, conversando, esperando o quê? O mal. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu não posso nem abrir o prédio da igreja. Estava difícil, fazendo culto, imagina sem culto. Os irmãos não vão contribuir, o que vai acontecer? E na época, eu ainda estava fazendo corrida com motorista de aplicativo, nada contra isso, tá bom? Aí eu falei, não posso fazer mais, senão vou levar a doença para dentro da minha casa. Eu pensei, tudo está inclinado para piorar a minha vida e a vida da igreja, como nunca antes. É, na verdade, pensando de maneira natural, não é? Então, por um momento, eu pensei, gente, uai, o que o senhor quer fazer comigo? Agora piorou. Parece que não tinha como piorar, mas agora tudo indica que vai piorar muito. Eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, o que eu faço agora? Início da pandemia. Não pode ter culto, não pode reunir com os irmãos. O que era um auxílio para minha renda, eu não posso nem fazer, porque senão eu trago a doença lá de fora para dentro da minha família, da minha casa. E o Senhor falou para mim. Ele me fez uma pergunta, na verdade. Deus costuma fazer perguntas, né? Desde o início, né? Onde estás? Desde lá do Éden, né? O Senhor perguntou para mim, o que eu te chamei para fazer? Na hora eu respondi, eu falei, eu sei. Eu fui chamado para pregar o evangelho da graça. Aí o Senhor falou, então começa a pregar. Prega todo dia. Eu falei, mas prega todo dia para quem, Senhor? Aí o Senhor mostrou. O pastor Luiz já estava pegando o pé para poder abrir uma conta no Instagram, que o pastor agora tinha que dar um jeito de ter isso aí também. Isso antes da pandemia. Aí 6 meses antes, ou 3 meses antes talvez, não lembro exatamente a data, acho que foi em agosto do ano retrasado, né? Agosto de 2019 talvez. Eu comecei uma conta no Instagram. Veio a pandemia, passei a pregar todo dia o evangelho da graça. Eu e minha esposa, na verdade, né? Hoje, né, ela continua fazendo devocional, mas eu faço a oração para dividir a carga, aleluia. Mas lá na oração eu estou pregando também, não só ora não, tem uma pregação lá também, todo dia. Tem dia que eu prego tanto que quase não dá tempo de orar. Eu falei, meu Deus do céu, vamos orar, irmãos. Aqui é para orar, não é para pregar muito não. Então, o que aconteceu? O que eu percebo? Como que minha vida mudou? E aí o que aconteceu, meus irmãos? A minha vida mudou muito, melhorou muito. Entende? Deus começou a criar caminhos extraordinários que eu nunca imaginei. Sabe, gente começou a agradecer por esse tipo de pregação que eu prego todo domingo para os irmãos aqui, e começou a procurar para mandar oferta. Gente até fora do país, eu quero dizer para você. Tem 2 pessoas fora do Brasil, que praticamente todo mês, em gratidão, sabe, naquela postura grata, fala, pastor, eu quero abençoar a sua vida, sua esposa, sua família. Como é que faz para mandar uma oferta para você? Eu falei, meu Deus do céu. Quase que eu perguntei, eu quero saber como é que recebe, porque para mandar é fácil. Não é difícil não. Irmãos, e a minha vida mudou. Tudo por quê? Porque eu descobri a chave da prosperidade, coisa do tipo. Foi não. Porque eu comecei a pregar o evangelho todo dia. Porque eu fui sendo relembrado mais e mais da graça, do favor e livrado da mentalidade de condenação. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por
Por isso, de alguma maneira, meu irmão, faça isso. Sabe, procure esse caminho. Mas veja, então o que aconteceu? Quem eram os filisteus? Por que Deus evitou o caminho dos filisteus? Porque, veja, na Bíblia, meu irmão, não tem nada por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então os filisteus, eles eram os piores inimigos de Israel. Mas quem são os filisteus hoje? Nós podemos ver o significado dos filisteus hoje pelo próprio significado do nome filisteu. Na Bíblia nada é por acaso. Os próprios nomes nos informam, realidades espirituais. E no caso da palavra filisteu, significa chafurdar na poeira, tipo rolar na poeira. Já viu o cachorro também? Quando está num lugar ali meio sujo, cheio de terra, e às vezes até aquela carniça, aquela coisa. Cachorro tem essa mania de ficar rolando lá, e o bicho vem todo sujo e imundo. Então filisteu significa isso, quem fica chafurdando, rolando ali na poeira. Isso significa filisteu. E baseado nisso, porque o que significa, o que é a poeira? O que é a terra na Bíblia? Alguém se lembra o que a serpente foi condenada a comer lá em Gênesis? Depois que ela foi a manifestação do próprio diabo lá na vida de Adão e Eva, alguém se lembra? Lá em Gênesis 3. Foi condenada a comer o quê? O pó da terra. Ou seja, poeira. Então, pó, poeira, isso é símbolo de alimento da serpente. Ou seja, é algo maligno. É maligno e é também humano, terreno. Porque o homem foi feito do quê? Do pó. Então, a vida natural humana foi feita do pó. Então, a poeira significa tanto algo maligno, quanto algo de característica somente natural, que não é o que Deus faz. Quem está me entendendo, diga amém. Então, filisteu é como se fosse um símbolo. Amém? Um símbolo. A Bíblia é cheia de símbolos. Então, por exemplo, eu falei para você que o Egito é um símbolo do mundo. Mas tem outros símbolos do mundo também. Sodoma também é um símbolo do mundo. Sodoma é símbolo do mundo em qual aspecto? No aspecto da luxúria, imoralidade sexual. Sodoma é mundo também. Um outro símbolo do mundo é Babel. Babel simboliza o mundo em qual aspecto? No aspecto da religião. Porque o mundo é religioso. Qual que é a religião do mundo? É a religião da lei. É a religião do merecimento. Entende? Por isso você tem que ter a fé verdadeira, a única fé correta. Então, veja bem, Deus estabeleceu um caminho. Você entendeu o caminho do deserto, que é um caminho difícil, mas é um caminho que exercita a sua fé, que prepara você para entrar na terra prometida. Os irmãos podem dizer amém? Qual que era o outro caminho que Deus evitou, que não queria que o povo fosse? Era o caminho dos filisteus. Aí a questão é, aqui entra a questão da mentalidade, entra o ponto da mentalidade. Pastor, como eu sei se eu estou andando pelo caminho dos filisteus? Porque veja, é o povo de Deus. O povo de Deus podia caminhar pelo deserto para chegar em Canaã, ou eles poderiam escolher um outro caminho. Qual que é o outro caminho? O caminho dos filisteus. Amém? Então, se filisteu significa chafurdar no pó, baseado nisso, qualquer ensino, qualquer doutrina que faz de você se sentir cheio de pó, sujo, culpado, impróprio para caminhar, isso é caminho de filisteu. Se essa é a sua mentalidade, estou sujo, vivo imundo, sou culpado, não tem como eu avançar, estou todo errado, estou cheio de pó. O que é isso? Filisteu. Então tem crente que está andando pelo caminho do filisteu. Mas Deus quer que o povo de Deus, que você passe pelo caminho dos filisteus? Sim ou não? Não. Deus não queria e Deus não quer. Porém, veja, tem irmãos que estão andando pelo caminho dos filisteus. Estão andando pelo caminho do pó. Entende? Dessa mentalidade de que você está sujo. De que você não pode ser abençoado. De que você não pode ser favorecido. Por causa da sua falha, do seu erro. O que é isso? É a mentalidade da lei, de quem está na lei ainda. Porque ele pensa que ele pelo seu próprio mérito. E não por aquilo que Jesus já fez por você. Sabe uma coisa curiosa que Jesus fez no contexto do discipulado, com os discípulos? Ele lavou os pés dos discípulos. Você lembra? Por que Jesus lavou os pés? Para tirar o pó dos pés. Naquela época não tinha asfalto, naquela época não tinha calçada. Era tudo pó.
Então Jesus estava mostrando para eles: eu quero tirar aquilo que é pó da sua vida. Amém? Pedro até na ocasião falou: Senhor, não, peraí, se é para lavar, então lava tudo. O Senhor Jesus falou: não, você já foi lavado, só precisa tirar o pó do pé. É onde tem mais contato com essa terra. Por isso, cuidado com o contato que você tem com as pessoas desse mundo, porque você não pode sair desse mundo. Você trabalha com ímpio, você trabalha num ambiente muitas vezes pecaminoso, cheio de gente pecaminosa. Mas você tem que tomar cuidado como que isso impregna em você, porque pode impregnar. E você precisa ser livrado dessa mentalidade. E não apenas uma questão de mentalidade, mas, meu irmão, é uma questão de ensino. Olha para cá. Por isso, deixa eu te dar uma dica aqui. Queria chamar já o irmão para o teclado aqui, o Misael, por favor. Veja bem, todo ensino que faz você se considerar sujo, toda pregação, meu irmão, isso é caminho dos filisteus. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer o seguinte, meu irmão, que infelizmente tem pastor hoje que o que ele prega é caminho dos filisteus para você. É só para você sentir mal, é só para você sentir culpado, é só para você sentir sujo. Mas qual que é a verdadeira mensagem? A verdadeira mensagem é a pregação do Evangelho da Graça. É aquilo que no final das contas é o caminho do deserto. Porque o que aconteceu no caminho do deserto também? Eles passaram pelas águas do Mar Vermelho. O que o Mar Vermelho representa na Bíblia? Alguém se lembra? Representa o batismo. Então o deserto é essa fase da vida que, apesar das dificuldades, é o lugar onde você experimenta do poder da obra consumada também. É o lugar onde você experimenta de ser lavado pelo poder do Senhor. Amém? Que é o testemunho da sua nova vida. Quem crê vai ser batizado. Quem crê passa pelo deserto, mas vai passar pelas águas do Mar Vermelho. Amém? É um caminho de Deus para você. Mas a questão é a seguinte: de onde vieram esses filisteus? Eles vieram de um dos filhos de Noé, chamado Cã. Então o povo de Israel veio de Sem, né? Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Amém? O povo de Deus, não sei se você sabe, mas os israelitas são chamados também de povos semitas. Por quê? Porque eles descendem de Sem. Sem é S-E-M, né? Que é um dos filhos de Noé. Então, o povo de Israel veio de Sem, por isso são semitas. Os filisteus vieram de Cã. Então, lá em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 8. Coloca aí, por favor. 1 Crônicas 1, verso 8. Aleluia. Está escrito: os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim. Guarda isso, Mizraim, né? Gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descenderam os filisteus. Então os filisteus vieram aqui desse Casluim. Só que esse Casluim, ele foi gerado de quem? Foi gerado de Mizraim. Sabe o que é Mizraim? Mizraim é Egito. Eu não sei exatamente por que isso às vezes acontece na palavra de Deus, mas tem alguns termos que muitas vezes os tradutores não fizeram a tradução. Então Mizraim é Egito, aqui no hebraico. Tem lugares que foi traduzido, colocaram Egito, mas Mizraim é a palavra Egito. Então o que isso significa na parte? Então, na verdade, né? Então os filisteus vieram da descendência de Mizraim. Então o que significa? Que os filisteus, eles descenderam de onde? Do Egito. Eles vieram do Egito. Eles são netos do Egito. E você já sabe que o Egito representa o mundo, é um tipo do mundo. Só que os filisteus, presta atenção, partindo para o final. Os filisteus, eles não representam o mundo. Os filisteus, eles inclusive estavam aonde? Quando o povo foi espiar a terra, quem que estava lá na terra? Os filisteus. Então tinha filisteu em Canaã. Na terra prometida tem filisteu também. Então
Os filisteus, eles não representam o mundo, mas eles representam aqueles que são influenciados pela mentalidade do mundo. Entendeu? Então, se os filisteus estavam dentro da terra prometida, e a terra prometida é justamente esse lugar de promessas, e também representa a própria igreja, a obra do Senhor, o que isso significa na prática? Eu vou dizer uma coisa para você que parece estranha, mas significa na prática que no meio do povo de Deus tem aqueles que são como filisteus. Pastor, como que eu vou saber se eu estou caminhando por essa mentalidade, ou se eu estou próximo de alguém dessa forma? Depende do seguinte: quando você se aproxima de um filisteu, lembra o que significa filisteu? Chafurdar no pó. Quando você se aproxima de um filisteu, você se sente sujo. Mas quando você se aproxima de um servo de Deus que saiu do Egito e que não quer essa mentalidade, você vai se sentir limpo, lavado, perdoado, aceito, amado, pronto para desfrutar das promessas de Deus. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem que você ouve. Olha para cá, meus irmãos. Nós na Videira não proibimos ninguém de ouvir determinada pregação A ou B, determinado pregador A ou B. Mas toma cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado. É que às vezes tem irmão que fala assim, não, pastor, é pregação. Sendo pregação é de Deus. Cuidado. Porque tem pregador filisteu que só diz que você está cheio de pó, que só diz que você está sujo. Sabe aquela pregação que você chega lá sobrecarregado e sai ainda mais pesado? Entende? Pó, filisteu. Esse não é o caminho de Deus para você. Amém? Por isso, o caminho de Deus, por mais que seja através do deserto, você passa pelo Mar Vermelho, você passa pelo Rio Jordão. E tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão representam a obra consumada, representa aquilo que Cristo fez por você, que Ele fez para você. Então quando o povo passou o Mar Vermelho, foi a seco. Deus abriu o mar. Faraó tentou passar o Mar Vermelho. O que aconteceu com o Faraó e seu exército quando eles tentaram passar o Mar Vermelho? Alguém se lembra? O mar fechou e eles morreram. Entende? O caminho do deserto, que é o caminho de Deus, para você crescer na fé, crendo que é amado, se você persevera pelo caminho de Deus, meu irmão, Satanás será vencido, o Egito será deixado para trás, e o inimigo não vai ter mais vitória sobre você. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O Rio Jordão também aponta para a cruz. Quando os sacerdotes estavam carregando a arca da aliança, lembra da arca da aliança? E eles pisaram as águas. A Bíblia diz, isso está lá em Josué 3, não dá tempo de eu ler com você. Mas a Bíblia diz o seguinte, que as águas do rio, que era um rio, o rio tem um fluxo, a água, né? Imagina, a água está vindo de lá para cá, tá bom? Na hora que os sacerdotes pisaram com a arca nas águas do Rio Jordão, o que aconteceu com as águas? As águas paralisaram. E a Bíblia diz que ergueu um monte de água, imagina. É como se tivesse erguido uma parede invisível para o povo passar a pés enxutos. Pastor, o que isso significa na Bíblia? A arca da aliança está no meio. A arca da aliança é Cristo. E esse fluxo desse rio que estava vindo na direção do povo, que estava impedindo o povo de passar, sabe o que é isso? Isso representa os seus muitos pecados, as maldições que eram contra você. A cruz de Cristo, a obra de Cristo, que a arca da aliança, ela se posicionou no meio e agora está tudo estancado, tudo parado, não vai mais alcançar você em nome de Jesus. O Senhor faz separação e você passa livre. Esse é o caminho de Deus. Entende? Tudo isso tem a ver com a obra da cruz. Por isso, meu irmão, a questão não é o que depende de você fazer, mas aquilo que o Senhor já fez por você. Se você anda por um caminho pensando, não, tudo depende de mim, é pelo meu mérito, é pelo meu esforço, caminho dos filisteus. Se você entra pelo caminho do Evangelho, da obra da cruz, da obra consumada, da realidade do seu novo nascimento, do seu batismo, daquilo que Jesus fez por você, é o caminho de Deus. Amém? Esse é o caminho. Por isso, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 10, já estou acabando, eu preciso chegar no outro ponto. Deus teve
estabeleceu descanso. Um caminho de descanso para você. Só que, olha só o que diz Deuteronômio 6, verso 10. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. Veja, isso que nós acabamos de ler aqui, meu irmão, que foram coisas que Israel iria receber sem eles terem feito. O que isso representa aqui? Fala comigo, obra consumada. Amém? Já está tudo pronto para você. Ah, pastor, então eu não vou trabalhar e tudo. Não, meu irmão, você vai trabalhar, é claro que você vai trabalhar. Como eu falei, em Canaã tem semeadura e colheita, tem trabalho, claro que tem. Mas já está tudo pronto, já está tudo preparado. Entendeu? Não é para oprimir você. Você vai trabalhar descansado, sabendo que você está limpo e sabendo que a bênção de Deus está sobre você. Por isso o seu trabalho vai prosperar e você vai colher muitas vezes mais, além daquilo que você semeou. Por isso, essa foi a promessa de Deus, de libertação para o seu povo. Mas quando o povo chegou a Cades Barneia, algo triste aconteceu. Eles vieram os espias, e lá a Bíblia diz que haviam gigantes. E ao invés de eles confiarem na promessa, vamos abrir lá em Números 13, verso 27. Vamos lá rapidinho. Números 13, 27. Está escrito, Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. Só que no verso 28 diz o quê? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes fortificadas. Também vimos ali os filhos de quem, irmãos? Anak. Então eles viram os filhos de Anak. E é interessante observar que essa palavra Anak no hebraico significa coleira ou corrente de pescoço. Então, os espias, que nem precisavam de ter ido para espiar, porque Deus já tinha dado a vitória. Alguém pode dizer amém? Amém? Mas o que os 10 espias viram? No final das contas, os filhos de Anak. Falou, ó, a terra é boa, é bênção, mas tem os filhos de Anak. E Anak, como eu disse, no hebraico significa coleira de pescoço ou corrente, que é aquilo que vincula ao animal para colocar o jugo, o peso. E por que eles viram dessa forma? Presta atenção, eu estou terminando. Israel saiu do Egito, mas eles ainda estavam com a mentalidade egípcia, ou seja, eles ainda estavam escolhendo como se fosse o caminho dos filisteus. Então eles estavam com a ideia de escravos. Então quando eles viram os filhos de Anak, eles viram o seguinte, falaram, peraí, isso é jugo, isso é peso, eu estou sujo, não vou vencer. Então eles estavam vendo como se fosse um tipo de jugo, entende? Então eles não entraram na posse da terra por causa das correntes no pescoço, como Anak. Então por isso nós precisamos de lançar todo jugo fora, todo peso, para nós conseguirmos chegar nessa promessa que o Senhor já deu como vitória para você, amém? E você precisa entender, a palavra de Deus fala de basicamente 3 tipos de jugo. Fala comigo, jugo do pecado, diga também jugo da lei, e em terceiro lugar, jugo desigual, amém? Então o pecado, ele tira as suas forças para viver. Olha só o que diz lá em Lamentações 1,14, coloca aí por favor. Lamentações 1,14, LM, colocou aí? Isso, 1, espaço 14, vamos lá. Olha só o que está escrito: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Então veja, para você entrar na terra prometida, você tem que parar de olhar para Anak. Anak é coleira, peso, jugo, corrente de escravo, amém? Então você precisa se livrar dos jugos, amém? Quantos aqui querem se livrar dos jugos? Diga amém. Primeiro jugo é o jugo do pecado. Qual que é o problema do pecado? O
pecado tira as suas forças para viver, como está escrito aqui em Lamentações. Pastor, como que eu me livro do pecado? Olhando para a obra consumada. Pastor, se eu pecar, o que eu faço? Olhe para Cristo. Primeira coisa, você tem que confessar o seguinte: eu já fui justificado, eu fui perdoado, eu sou amado. Isso tira o jugo de você. Amém. Se você está com jugo, não entra na terra. Segundo tipo de jugo é a lei. Atos 15:10. Coloca aí, por favor. Atos 15:10. O que é o jugo da lei? É o jugo de ter que agradar a Deus, de ser aceito por Ele, ter obras para poder ser aprovado. O que está escrito em Atos 15:10? Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz os discípulos, ou seja, sobre os ombros, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Que jugo é esse que está falando aqui? É o jugo da lei. Entende? Jugo da lei. Jugo da lei. Isso é peso. Então pare de tentar merecer a bênção. Pare de tentar merecer a terra prometida. Pare de tentar olhar para si mesmo. Quando você fica tentando, sabe, procurar a brecha, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, por isso que eu não entrei na posse da terra, por isso que eu estou no deserto ainda. Não! Isso é jugo, isso é peso. Creia no seguinte, porque, presta atenção, por que não pode ser pelo seu merecimento? Por que você não pode comprar a bênção? Eu vou te dizer. Basicamente 2 razões. É o seguinte: Deus, Ele é rico demais para poder ter que precisar de vender alguma coisa. Deus não precisa de vender nada. Ele é completamente rico. E você é pobre demais para poder conseguir comprar algo da parte de Deus. Você nunca vai ter mérito suficiente para merecer algo da parte de Deus. Então qual que é a solução, pastor? A solução é a seguinte: Deus te ama, Ele olha para você e diz o seguinte: apenas creia em mim, porque eu quero te dar de graça. Entendeu? É assim que você se livra da lei, crendo na graça. E o terceiro e último jugo, para encerrar, quero que você fique em pé, por favor, é o jugo desigual. Lá em 2 Coríntios capítulo 6:14, coloca aí, por favor. 2 Coríntios 6:14. Aleluia. Está escrito, 2 Coríntios 6:14: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Somente até aqui, pode deixar aqui. Veja, o que é esse jugo desigual? Meu irmão, você tem que tomar cuidado com as suas amizades. Quem é o seu amigo íntimo? Entendeu? Que você conta tudo, que você fala tudo. Pastor, mas eu não posso ter amizade com as pessoas do mundo? É claro que pode, imagina se não pode, meu irmão. Claro que pode. Mas cuidado. Sabe, quando você conta confidências, sabe, crises, coisas muito íntimas do seu coração para alguém que não tem a mesma fé que você. Está me entendendo? Porque isso não vai te ajudar e pode acabar te atrapalhando. Porque veja bem, alguém que não tem a sua fé, que está lá no Egito, que é filisteu, o que ele vai trazer para você? Ideia de filisteu. E caminho de filisteu é o caminho que Deus tem para você, sim ou não? Não, não é. Então cuidado, você não pode andar em jugo desigual, entende? Isso é um tipo de jugo desigual. Outra coisa, né? Não é o caso aqui de solteiros, mas com certeza os solteiros aqui vão ouvir a pregação. Quando um crente casa com um incrédulo, ele também se coloca debaixo de jugo desigual. Isso também é um problema. Já conheci tantas irmãs, né, especialmente na Goiânia, sofrendo com isso. Eu fui pastor de jovens durante muitos anos, quando eu era magro, aleluia. Que fase, meu Deus do céu. Mas eu não quero ser magro, eu quero ser forte, né? Definido assim. Não exatamente igual o William, não, pode ser um pouquinho menos. Olha pra cá. Aí às vezes vinha a irmã, eu era pastor de jovens, aí vinha a irmã solteira: pastor, conheci um rapaz que é uma bênção. Eu falei: é mesmo, irmã? Eu falei: é, eu estou gostando dele, ele está gostando de mim. Eu falei: que bênção. E ele é uma bênção mesmo? É, pastor, preciso de ver. Eu falei: como é que ele é? Pastor, ele é trabalhador, ele é inteligente, sabe, é bonito o rapaz, eu gostei dele e tudo. É, ela vai contando a lista todinha. Aí como ela não toca no assunto do cara ser crente e tudo, eu falei: mas ele está na igreja, ele é crente? Pastor, só falta isso, acredita? Eu falei: irmã, faltou tudo, minha filha, faz isso não.
vai te dar problema. Irmãos, infelizmente eu tenho que dizer que algumas irmãs sabem que fazer parte da igreja lá em Goiânia. Eu lembro pelo menos 3 casos. Gente que eu aconselhei, falei, olha, espera, traz ele para a igreja, vamos esperar ele converter mesmo e tudo e tal. Acabou casando com ímpio. O que aconteceu o casamento? Acabou. Infelizmente, julgo desigual. Mas o terceiro, ainda falando sobre o julgo desigual, para terminar agora de fato, né? Julgo desigual também acontece quando os 10 espias falam da incredulidade, enquanto Josué e Caleb têm um espírito de fé. Uns cheios de fé, outros cheios de incredulidade. Olha para cá, que eu vou te dizer algo muito sério e que você precisa entender muito bem. E está no final, eu sei que você está com fome, querendo ir embora, porque, né, almoço. Presta atenção. Sabe o que é julgo desigual também? Então, como eu disse, de um lado tem Josué e Caleb, cheio de fé. Do outro lado tem os 10 espias. Sabe o que é julgo desigual? É quando vem gente com o caminho dos filisteus, trazendo pó na sua vida. Sabe aquele tipo de relacionamento que só traz peso para você? Só traz angústia para você? Que só te faz ficar mais condenado, culpado, acusado? Porque uma coisa é você ter o diabo como inimigo. E aí você tem que vencer o inimigo, vencer Faraó. Mas uma outra coisa que também é problemática, que acaba acontecendo, é quando tem pessoas que são um tipo de peso na sua vida também, que atrapalham a sua fé, que atrapalham você, que impede você de crer, que só te lembra do seu passado, que só fica, sabe? É por isso que filisteu é chafurdar o pó. Tem gente que só gosta de mexer no pó. Porque, olha para cá, meus irmãos, veja, todos nós erramos ou não erramos? Falhamos ou não falhamos? Claro. Mas sabe aquela pessoa que só fica mexendo naquele pó antigo lá atrás, o tempo inteiro está lembrando o que você errou, está lembrando o que você fez de errado, está lembrando do seu pecado? Pastor, mas e se essa pessoa que é julgo desigual é meu parente? O que eu faço? Colega de trabalho, o que eu faço? Meu irmão, faça como Davi. Quando Eliabe veio acusar Davi e Davi ia enfrentar o gigante, a Bíblia diz que Davi se fez de surdo. Ele fez que não ouviu, ele não deu bola, não deu moral, não escutou. Por isso, meu irmão, se for possível, escute o que eu estou dizendo com muita atenção. Conviva menos com essas pessoas. Porque tem gente, veja, você tem que reavaliar até as suas amizades. Tem gente que parece estar te prendendo só lá no passado, lá atrás. Cuidado com isso. Mas quando envolve gente de casa, gente da família, o que você faz, meu irmão? Se for possível, procure conviver menos. Procure relacionar menos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, na presença de Deus, e eu digo isso com muito temor. E deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui, que eu vou terminar agora mesmo, veja. Não seja mal educado, não seja grosseiro, não acuse as pessoas, senão você também está no caminho dos filisteus. Mas, meu irmão, de maneira discreta, sem ofender as pessoas, sem agredir as pessoas, tem algumas pessoas que você tem que ir retirando do seu círculo de relacionamento, porque é julgo desigual. Aí você anda pesado, sobrecarregado, troncho, torto, já viu? Imagina um animal alto e outro baixo. Como é que vai puxar alguma coisa? Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Eu digo para os irmãos, sabe? Tem algumas pessoas que eu tive que fazer escolhas. E você tem que fazer escolha também, sabe por quê? Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida é Canaã. O propósito de Deus na sua vida é sucesso, é prosperidade, é vitória, é avançar, é crescer, é romper. Mas tem gente que te puxa, entende? Que é julgo desigual na sua vida. Por isso ore ao Senhor, peça discernimento ao Senhor. Porque quando Deus quer abençoar você, Ele coloca certas pessoas de você. Mas quando o inimigo, ele quer travar você, ele também envia os dele. E você tem que discernir um e outro. E infelizmente, eu tenho que dizer para você que isso envolve até mesmo certos parentes e familiares. Infelizmente. Por isso, eu quero fazer uma oração com você, você que está em casa. Coloque as suas mãos sobre os seus ombros assim, por favor. Eu vou orar por você, declarando que todo jugo, todo o peso dos seus ombros é removido e que você não vai andar pelo caminho dos filisteus.
Você foi escolhido para andar pelo caminho de Deus. O caminho que pode até ser um deserto por um instante, mas é o caminho do Mar Vermelho, é o caminho do Rio Jordão, é o caminho da obra consumada, é o caminho da cruz, é o caminho da obra do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que todo tipo de peso, todo tipo de angústia, todo tipo de sobrecarga, em nome de Jesus, todo tipo de fardo, todo tipo de jugo desigual, eu declaro que é quebrado, que é cancelado, que perde o seu poder, em nome de Jesus. Pai, eu declaro a unção do Teu Santo Espírito, o óleo fresco da unção do Senhor, que despedaça, que apodrece todo jugo, em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos Teus filhos, sabedoria para discernir quem são aqueles que fazem parte do jugo desigual, quem são aqueles que fazem parte da mentalidade do caminho dos filisteus, que acabam trazendo a mentalidade de pecados, a mentalidade do passado, dos erros, das faltas, das falhas. Ó Deus, que eles possam ter discernimento e se afastarem dessas pessoas para cumprirem o propósito que o Senhor designou para eles. E o propósito é entrar na terra prometida, o propósito é o desfrute, o propósito, ó Deus, é experimentar o cumprimento das preciosas e grandes promessas que o Senhor tem na vida dos Teus filhos e na família de cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Oh Pai, eu abençoo, Senhor, essa semana na vida de cada um dos Teus filhos e declaro, Senhor, esse novo tempo, o tempo de andar pelo caminho somente do Senhor, não o caminho dos filisteus. O tempo, ó Deus, de andar por esse caminho, ó Deus, do jugo leve, do fardo suave, que é o do caminho do Senhor. Ó Deus, que é o caminho da obra consumada, que é o caminho da convicção de que eles são amados e que eles já foram livrados de toda culpa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala, não ande pelo caminho dos filisteus. Amém. Que o Senhor te dê sabedoria em nome de Jesus para discernir todo jugo desigual. Aleluia. Deus abençoe os irmãos.